No clima do mês de setembro, em espírito de Semana Farroupilha, começamos mais uma edição do Pode Mais Elas. Pode mais conversa, pode mais descontração, pode mais conteúdo, pode mais debate, pode mais chimarrão. A nossa comida típica aqui. Comida! Oh, comecei bem, né? Olha, comida! Se for pensar que é um tipo de alimento, passa. Mas eu acho que tu estava mais pensando no costelão, no piquete, né? Vim direto do piquete, ó. Então, inspiradas, né, neste momento especial do ano, hoje vamos falar de um tema que eu quero saber se vocês aceitaram o meu desafio de assistir um documentário. Eu aceitei. Sim. Todas? Olhamos. Mas eu devia ter olhado de novo, porque faz tempinho já que eu olhei. Eu também já tinha visto há tempo. Mas eu acho que é bem impactante, acho que tu vai... Vou lembrar, né? Se não lembrar, a gente te lembra, não tem problema. Ótimo. O Silêncio dos Homens. Um documentário que traz infinitas possibilidades de análise, de diálogos, reflexões profundas e necessárias. Sobre o comportamento dos homens. Eu diria que todos os homens, todas as crianças, todos os jovens deveriam assistir, porque de fato traz uma versão que mostra para nós mulheres, né? E nos lembra, nós que tantas vezes falamos, né, dos movimentos feministas, dessa necessidade de trabalhar, né, os direitos das mulheres, traz uma perspectiva também do que os homens calam, né? Do que eles sentem, de como eles são educados, o quanto a cultura, a forma como a família trabalha essa questão da educação, da convivência e a própria sociedade impactam o homem. Eu começaria dizendo assim que o fato de, no geral, os homens terem vantagens na sociedade, serem a maioria de melhores salários, de melhores oportunidades, inclusive assim, de uma certa liberdade de viver o que quiserem, sem tanto julgamento, colocou num patamar que é como que o que eles reivindicam não fosse justo porque eles já têm tudo. Não fosse digno, né? Assim, como que você está reclamando de algo se você já é privilegiado em todos os sentidos? Então, assim, a gente tem que, talvez, começar quebrando um pouco esse primeiro impacto, assim, de que, os homens já têm tudo, então é melhor nem ouvir. Não precisam nada. Não precisam nada. E que essa não o privilégio dos homens leva a um silêncio dos homens. Isso. Né? Perfeito, os privilégios escondem muitas coisas, então, sobre as quais os homens silenciam ou precisam silenciar, porque se demanda muita coisa dos homens, né? A gente fala muito das demandas que a sociedade impõe sobre as mulheres, mas tem todo um outro lado. Acho que esse documentário, ele aponta muito bem quando ele coloca só os homens falando sobre si mesmos e sobre suas emoções. Já é uma quebra, né, de paradigma, porque homens não falam sobre suas necessidades comumente, né? Não é algo de se enxergar de forma comum. Mas sabe que eu acho que é legal a gente olhar um pouquinho também para a nossa questão histórica, né? Quando a gente olha qual é o papel do homem, vamos pensar no homem lá nas cavernas, né? O que ele era? Ele era essa coisa bruta que tinha que prover a segurança do ambiente, saía para caça, comia as melhores partes e depois para manter, né, ali a sobrevivência da espécie. E a gente está num outro contexto. E eu acho que é esse momento de sociedade que a gente está vivendo, e no documentário até eles falam, né, que se fosse pensar 3 anos atrás, ter rodas de conversas para se falar sobre necessidades masculinas do ponto de vista emocional, do ponto de vista como o homem está na sociedade hoje, o que está acontecendo com esse homem na sociedade, né, contemporânea, talvez não seria possível. Então, acho que a gente começa muito olhando para isso. O retrato do homem que a gente tem hoje, ele é reflexo histórico do que foi sempre exigido, né, dessa figura masculina. Eu diria que essa necessidade de falar e de trazer o silêncio dos homens, nós mulheres, eu vejo a importância de estarmos aqui falando disso, porque eu estava aqui pensando na cadeia, né?
o quanto esse silêncio dos homens impacta na realidade de muitas mulheres por meio do comportamento desses homens, por meio da forma como eles lidam com a vida deles. Claro, e assim, se for pensar que cada homem é também, e principalmente criado por uma mulher, então assim, qual é o impacto que nós, enquanto mães, enquanto mulheres, esposas, namoradas, temos também neste comportamento, em perpetuar esse silêncio, em cultivar esse silêncio, e muitas vezes se sentir beneficiada por esse silêncio, né? Eu acho que essa é uma discussão bem antiga já, né? Que é justo a pergunta, né, que se faz sobre o papel das mulheres na educação dos meninos, né? Uhum. Agora, eu sempre gosto de responder essa questão com a pergunta sobre o lugar dos pais na educação dos meninos, porque a ausência paterna é um grande tema que está na resposta dessa questão. Quer dizer, as mães estão excessivamente presentes. No entanto, a ausência paterna faz uma diferença imensa na educação dos meninos. Porque quando o pai, que é o homem, está ausente da casa, do cuidado, da conversa, esse menino não aprende a conversar como homem. Ele não aprende com o pai dele a manifestar seus sentimentos, suas emoções, e também não vai ter um referencial masculino de como se comportar. Então, para mim, a resposta sobre, né, o silêncio dos meninos, vamos dizer, de onde eles aprendem o silêncio, eles aprendem da ausência paterna. Então, a ausência paterna importa muito. Né? O primeiro grande silêncio dos homens é quando eles deixam essa lacuna. Abrem mão para os filhos. Para os filhos. Agora, a gente precisa ser realista e dizer que em muitos casos é melhor assim, né? Tem muito exemplo que é melhor que não se tenha. Quantos exemplos, né, de comportamento que também se multiplicam, né, dentro de uma cultura. Sim. Sabe que existem pesquisas que, enfim, já há mais tempo eu vi, os meninos que são educados só por mulheres, às vezes pela mãe só, pela avó, pela tia, eles se tornam mais afetivos e mais comunicativos no sentido dos afetos e dos sentimentos, porque eles não vão ser tão podados por aquela cultura masculina que se reproduz. A cultura masculina convencional, ela não se reproduz tanto dentro de casa. Que paradoxo, né? É paradoxal, assim, é paradoxal, né? Porque daí escuta o quê? Quando tu manifesta esse tipo de comportamento, e o documentário ele traz isso, né? As crianças na escola, quando um menino demonstra carinho, quer abraçar o outro, o que a gente ensina? Não dá só a mão. Não cria esse vínculo, né, de proximidade. E se ele vê isso dentro de casa, entende que isso é amor, que isso é carinho, que essa é uma maneira de manifestar, né, um cuidado com o outro, com certeza, na primeira oportunidade que ele vê alguém em necessidade, ele vai manifestar dessa forma. Mas daí lá no espaço de fora, ele é podado. E o documentário trata sobre isso que nas escolas, né? Porque não vê figura de educador masculino com tanta frequência, figuras de homens manifestando esse carinho, essa coisa mais afetuosa nas relações, e isso acaba não gerando um modelo que seja, digamos, aceito. Então, por isso que cada vez mais a gente acaba reproduzindo muito mais um comportamento violento, muito mais um comportamento de que eu sou bom, distante, né? E isso vai para as relações de pais e filhos, porque é dessa forma que foram educados, ensinados e tal, ok, se foi assim, né? Aquela história sempre foi assim. Vão para a escola, se em casa não tinha uma figura paterna afetiva, né, que comunicava também, e vai para a escola, na escola a maioria também são professoras, são mulheres, na infância, pelo menos, né? Então acaba faltando de novo. Ainda mais na educação infantil. Exato. E mais ainda a maioria feminina. Sabe que uma coisa que eu observo, e aí é uma coisa bem empírica, uma coisa bem minha, não é algo que eu tenha lido, nem que seja comprovado, é uma coisa que tu observa. De observação. Essa questão do homem não falar com outros homens a respeito do que sente, sobre suas fragilidades, sobre suas dúvidas, de ter que ficar colocando para o outro essa aparência de autossuficiência, né, de segurança. Em vários momentos, principalmente até determinada idade, os rapazes, os meninos, conseguem ter esse tipo de conversa nas amizades com meninas.
Que aí eles conseguem chegar nesse ponto de falar porque são ouvidos. Então, nesse quesito, nós mulheres temos uma vantagem porque nossas dores, nós sabemos que são dores de todas e nós compartilhamos e nós falamos abertamente cada vez mais sobre essas dores e esses problemas. E os homens, por conta dessa imagem masculina criada no imaginário, talvez não percebam que os outros homens estão no mesmo patamar. Então, só eles é que são frágeis. Como que eu vou falar para os outros? Então, nesse caso, nós temos uma vantagem porque temos espaço. Eu não sei se vocês percebem isso também, de que, às vezes, as amizades com mulheres podem ser uma salvação para muitos homens nessa questão. E, nesse sentido, a gente precisa também destacar a importância do próprio documentário, né? Documentário que foi lançado em 2019, produzido pelo Papo de Homem, que é um espaço onde justamente se propõe falar de homem para homem. Sim, para cultivar, justamente para fazer esse canal, abrir um canal que não existe naturalmente. Tornar um hábito, né? Algo que seja saudável e possa realmente fazer um movimento de mudança de sociedade. Porque a gente, quando acompanha ali o documentário, eles falam muito disso. De que a gente está vivendo uma nova sociedade. E para esse contexto, então, que nós estamos, a gente precisa entender que tipo de masculinidade se requer nesse momento. Né? Então, sabe que me fez refletir muito assim, que nós temos que sair da perspectiva de julgamento sobre os homens são isso, ou os homens são aquilo, não. Nós temos que ajudar a construir um mundo para todos, né? E eu acho que essa é a maior referência que a gente pode buscar, e do ponto de vista de educação para todos, porque nós mulheres, em alguns momentos, né, como tu fala isso, Cláudia, é o nosso papel, nós também temos um papel de educação, como irmã, como mãe, como amiga, como professora, ou seja, o ambiente onde nós estivermos, a gente cuidar, né, de qual tipo de masculinidade a gente está estimulando. Porque aí, nesse sentido, eu acho que as mulheres, como a Cláudia falou antes, né, contribuem, porque a gente a gente é educada nessa mesma sociedade, onde a gente, como mulher, também aprende que aquele padrão de homem ou de masculinidade é o padrão válido, convencionado. E a gente, nesse sentido, também educa e repete os padrões sociais amplamente aceitos e difundidos. Não, agora eu tenho que fazer um comentário assim, até meio cômico, mas eu diria, a gente cultiva, imagina, né, que esse padrão masculino, mas na verdade o que a gente quer no dia a dia é uma outra coisa, né? Não é esse padrão que a gente quer de homem, a gente queria outra coisa e a gente está repetindo e cultivando essa coisa. Pois é, e aí no futuro, né, eu sempre trabalhava com uma imagem que é assim, né? Quando as crianças nascem, elas não têm nada disso, os meninos e as meninas. Nascem sentindo, nenhuma criança nasce violenta, né? Então, a gente vai educando para a diferença, que logo cedo os meninos brinquem de uma coisa e as meninas brinquem de outra. Muito cedo os meninos são podados na manifestação dos sentimentos e as meninas estimuladas na manifestação dos sentimentos. É verdade. Né? Ai, dá mais um abraço, dá um sorriso, tem que ser carinhosa. Exato. E o menino assim, ai, né? Não chora, enfim. Não. E aí, lá no futuro, quando eles estão grandes, a gente quer que eles se juntem como homem e mulher e que sejam felizes, que se deem bem e que se entendam. Que convertem o diálogo, né? Sim, quando a gente não fez esse estímulo para eles nas relações de infância. Olha só que coisa também interessante a gente pensar que quando nós somos crianças e a gente começa ali, não sei para vocês, mas eu me lembro muito quando a gente brincava, início ali, né, sei lá, tem 7, 8 anos, tu ainda, de alguma forma, até porque os meninos, eu acho que tem essa coisa, assim, biológica mesmo, os meninos têm um avanço na maturidade que vem depois do que o nosso, né, do que das meninas. Não sei se isso é realmente comprovado, que eu tô falando muito de percepção. Mas a gente brincava todo mundo junto, conseguia dividir algumas coisas, pelo menos a minha infância foi muito assim, os meninos e as meninas, a gente pulava a corda junto, brincava de esconder junto, brincava de professor e professora junto, ou seja, a gente estimulava. E depois de um tempo a gente vai, né, meio que fazendo essa separação. E se tem algum menino que quer continuar
pelo menos no meu período de infância, a gente já olhava e dizia assim, opa, ele não poderia estar aqui. Porque nós tínhamos esse entendimento que tinha agora um espaço de menino e um espaço de menina. Chegou na puberdade, tem parece que isso divide. É. E isso não tem uma necessidade real. Na realidade, eu imagino controle. que isso tenha surgido por algumas questões físicas, de preocupação, de possibilidade de, enfim, de gravidez, enfim, é o que é o acontecer, natural né? as famílias se preocuparem, Mas isso é uma coisa que é muito melhor você conversar sobre isso, explicar, mas do que separar e dizer agora é uma ameaça para o outro. Isso, aí depois quando vocês forem um pouco mais adultos, aí vocês podem se reencontrar totalmente desfigurados do que eram quando estavam próximos. É desafiador. Mas nessa idade, né, vamos lá, na adolescência, na juventude, onde muito mais, eu acredito, os meninos que as meninas, eles nessa idade precisam começar a provar muito mais a sua masculinidade. Sim. Nessa idade onde eles precisam começar a provar, mostrar, dar sinais para a sociedade de que eles são homens, não é? Eu lembro de um outro documentário sobre masculinidade que uma vez eu vi, e uma pergunta feita para um homem era mais no sentido assim, você é hétero, você é gay, não sei o quê. Aí ele toma um susto assim, e aí ele diz, não, era até em espanhol, eu sou macho, eu sou homem, eu sou viril, eu sou hétero. Se eu me recordo bem, ele definiu em 4 ou 5 coisas, rapidamente, num reflexo, de ser eu sou macho, eu sou viril, eu sou homem, eu sou hétero. Imagina, Cláudia, se eu te pergunto, você é mulher, você tão rapidamente responderia? Eu sou uma pessoa, né? Ou você diria, não, eu sou mulher, e aí ia acabar assim. Acaba, a mulher, ela lhe deu ponto. E o homem não, ele logo tem uma essa necessidade de colocar ali características me definir muito claramente para não gerar dúvida nenhuma. Isso mesmo, não deixo dúvida, né? Mas estava falando, Anete, sobre essa questão assim de quanto, né, nessa faixa etária aí de chegar na adolescência precisa trazer essa coisa da masculinidade, mas no documentário eles falam que na atualidade as crianças, os meninos em especial, com 8 anos já estão tendo acesso, em função de todo acesso de internet, tudo, e redes, à pornografia. Então, daí vem um outro problema, porque não estão preparados para receber essa informação, fazem uma informação distorcida do que é esse espaço de ser homem, né? Por isso que as relações, às vezes, quando chega lá na fase adulta, são tão conturbadas e vão muito mais para esse espaço de violência, porque tem a ver com performance, não com carinho, com cuidado, com uma troca com o outro, né? Então, quanta coisa a gente precisa pensar do ponto de vista de preparar os meninos, porque de escutá-los, né? Ela tem consequências, né? Sim. Essa é uma das questões. Esse debate ele é importante. E aí o documentário, eu anotei aqui alguns dados, não é, que o documentário traz, né? Além disso que a gente já sabe de que os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres, né? Vivem 7 anos a menos que as mulheres porque eles, mas os que homens... eles fazem umas brincadeiras também bem arriscadas, né? Isso, exatamente. Por isso. Tem uns videozinhos que mostram porque... E essas brincadeiras são para quê? Para provar o quê? Masculinidade. Eles morrem. E o incrível é isso, não é que os homens chegam lá no final da vida e morrem antes. Os homens, a idade... Ao longo da vida vão. Né, exatamente. A idade dos homens é diminuída porque eles morrem principalmente entre os 15 e os 29 anos, por causas externas. Não é? Causas externas são, sobretudo, uso de drogas lícitas ou ilícitas, acidentes de trânsito, homicídios. Né? Depois vem questões de saúde, se a gente fosse pegar lá 4º lugar, e depois, né, a falta de cuidado da saúde. Então, quer dizer, suicídio também, ele traz, né, 4 vezes mais que as mulheres, né? Então, quer dizer, esse modelo de masculinidade que a sociedade oferece para os homens é de uma periculosidade sem tamanho, né? Quer dizer, esse modelo ele é perigoso para os homens, né? Fora o que entre 4 homens até 17 anos afirma se sentir muito solitário sempre. Ai, como é bom quando a gente faz uma anotação e a letra a gente fica na dúvida. Faltou óculos. Eu uso meu óculos para falar e para ler eu tiro. Ótimo, muito bom. Sim.
Mas esse ponto da solidão, eu me recordo de um diálogo nosso em casa, né? Eu e meu marido, numa fase assim, uma fase que é também uma fase presente ainda, mas em que eu vivenciava muitos contatos com mulheres, com muitos grupos, muitos encontros, muitos espaços de network. E num determinado momento a gente conversou sobre isso e sobre os assuntos e tal. E ele foi se dando conta que ele tinha poucos espaços de diálogo. De diálogo que não fosse sobre trabalho e negócios, né? Porque homens, trabalho, negócios, futebol, né? Além disso, quais os espaços que um homem pode frequentar para conversar? Sobre experiências, sobre família, sobre filhos, sentimentos, dúvidas, futuro, sociedade, né? Então, tem pouquíssimos espaços. E a gente ouvia isso muito no programa Mais Elas, né? Quando a gente começou com o programa lá, quase 17 anos atrás, logo nos primeiros anos, primeiros meses, pessoas falavam isso, e mais tarde também, ao longo dos anos, programa para as mulheres e o programa para os homens. E aí eu sempre respondi, mas façam o programa para os homens. O programa das mulheres para as mulheres é feito por mulheres, né? Então, vamos criar um programa feito por homens para homens. Então, aí a gente se dá conta do quanto realmente não tem esses espaços. Sabe que em 2019 eu participei do um programa de aceleração de carreira para mulheres pretas. E assim, foi naquele evento nós estávamos em mais de 400 mulheres, já era a 12ª edição, o programa continua, que é do Grupo Mulheres do Brasil. E eu saí de lá com esse sentimento, porque quando a gente fala assim, no homem negro, especificamente do homem negro, os espaços onde ele consegue né, ter voz, onde ele consegue ascender dentro da carreira. Quais as oportunidades que tem? Maior número quando a gente vai para o espaço prisional, são homens negros. Quando a gente vai para o uso de drogas, né, é a população masculina negra. E daí foi um dos pontos que eu disse assim, bom, a gente, daí o pessoal falando muito lá dessa questão de mistura de raças, que eles falam, né, tem até um termo que eu acho ele pejorativo, que é agora me fugiu o nome, mas é como quando casais negros, pessoas pretas e brancas se relacionam, e que existe um preconceito sobre isso dentro do grupo, né? Casais mistos. Isso, casais eu não lembro, não me recordo o nome. E a gente falou muito sobre isso, tá? Mas as mulheres negras, então, estão ascendendo, estão buscando os lugares, outros espaços de carreira, não tem homens negros para vir com elas. E daí, por os lugares onde elas vão estar, por óbvio que vão ter mais homens brancos, ou talvez só homens brancos, e não esses casais vão sim acontecer. E daí não é uma questão de tu deixar o homem negro para trás e não querer ou ter vergonha de se relacionar com ele. E daí vem esse espaço. Onde os homens negros estão sendo desenvolvidos, onde eles estão sendo preparados. Eles continuam estando lá, né, numa base muito ruim dessa pirâmide social aí, de que não tem espaço para eles, e sim estão muito mais vulneráveis e muito mais à margem da sociedade, por diversas questões, educação, saúde. E daí o documentário trouxe um ponto que eu achei muito interessante quando falam de crianças, né? Que a gente tolera na educação infantil, lá na creche, um menino sujinho, mas a menina a gente já cuida mais. E na fila de quem vai ser trocado a fralda, o menino negro vai ser o último. E os meninos são menos cuidados que as meninas em geral, e os meninos negros menos ainda. Mas eu acho essa discussão... e é piada, deixa discussão, solto, né? Não precisa. Se machuca. Não chora, mas eu acho essa discussão que aparece também no documentário, quando o homem negro fala, e mesmo porque quando a gente fala de masculinidade ou de masculinidades, chega a um determinado ponto onde se começa a perguntar de que homem que a gente está falando, porque não dá para generalizar, porque a gente tem homens, vamos pegar pela coisa mais simples primeiro, a gente tem homens por faixa etária. Sim. Um homem é um homem, dependendo da idade que ele tem, ele é mais homem ou menos homem, como se diz. Qual é esse conceito de homem, né? Isso, qual é? Bom, aí a gente tem a questão etária, a gente tem a questão de raça, a gente tem a questão de sexualidade. A gente está falando social. De homens hétero, homens gays, ou enfim, dessa
pluridiversidade no campo da sexualidade que afeta os homens, porque uma coisa é ser um homem hétero, outra coisa é ser um homem gay, uma coisa é ser um homem branco, outra coisa é ser um homem preto, uma coisa é ser um homem jovem, outra coisa é questão de classe. Então, quer dizer, no fim das contas, quando você faz uma análise assim, a gente, na verdade, como eles dizem, um homem, né, um homem preto, no documentário, ele diz, quando eu me dei conta, o que eu aspirava era ser um homem branco. Uma coisa que eu nunca seria, porque eu sou negro, não é? Então, essa é uma questão, porque no fim das contas, tal como também com as mulheres brancas, né? A nossa situação como mulheres brancas, ela é muito diferente das mulheres pretas, socialmente falando, né? As mulheres heterossexuais e assim vai. Então, tem entre os homens, né, todas essas questões que diferenciam os homens. Então, no fim das contas, se tu é um homem de uma determinada classe social mais privilegiada, se tu é branco, se tu é hétero, tu tem uma série de privilégios que te garantem ser mais homem do que qualquer outro com quem você conviva. E um ponto que eu quero trazer também para o nosso debate é a própria questão que é um dos focos ali também do documentário que trata da comunicação, em especial o olhar para os sentimentos. Eu diria que o documentário traz muito forte essa perspectiva dos homens, né? Que a gente vê os exemplos na própria educação e a gente, por vezes, se depara com o desafio de modificar isso, porque essa cultura está tão forte dentro da gente, né? Da gente, de alguma forma, conduzir as crianças a ignorarem, esconderem, não aceitarem os sentimentos, terem vergonha dos seus sentimentos considerados ruins, por exemplo, a inveja, a vergonha, o medo, a raiva, todos esses sentimentos que são humanos, que todos nós sentimos a todo momento. Só que a reação é essa, né? A criança caiu, machucou o joelho, tá lá esfolado, ai, não dói, já vai passar, não chora, né? A gente não conduz as pessoas para elas primeiro compreenderem o que estão sentindo, depois acolher esse sentimento, aceitarem o sentimento, porque a gente não escolhe o que quer sentir, e mais adiante, oxalá compreender o que esse sentimento me traz, né? Porque se a gente for olhar na perspectiva... E aí, né, depois disso é que pode decidir o que fazer, né? Exatamente, porque na perspectiva da CNV, que é uma ferramenta de autoconhecimento e de melhoria da comunicação interpessoal e consigo mesmo, seria esse o processo, né? Todo o sentimento nos indica, nos conduz para entender uma necessidade nossa. Então, o que a sociedade faz? A sociedade, nós fazemos exatamente o contrário. A gente julga o sentimento do outro, a gente incentiva o outro a não manifestar o seu sentimento. E isso todos, né? Independente de serem homens ou mulheres. Então, as mulheres já têm uma dificuldade de ter essa compreensão dos seus sentimentos, de assimilar, compreender, digerir, processar aquilo ali, porque quando a gente faz isso, a gente se relaciona melhor com o outro, porque a gente separa o que é da gente e o que é do outro. A gente não permite que o outro nos humilhe, nos atinja de forma tão potente, porque essa raiva, esse ódio do outro, ele é do outro, né? Ele retrata o que vem de dentro do outro e não nos define enquanto pessoa. Então, na teoria parece muito simples, mas aí se a gente vai para o documentário O Silêncio dos Homens... Gente, se para toda a sociedade já é difícil, se para as mulheres já é desafiador isso, imagina para os homens, não é? Que então tem todo esse tem que manter a aparência, né? Eu diria assim, no resumo você tem que manter a aparência de que tá tudo bem. Você dá conta, não né? pode E aí o que acontece? Suicídios, depressão, agressividade na relação com o outro, né? 6 em cada 10 homens, eu anotei aqui, 6 em cada 10 homens têm distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, vício em pornografia, insônia, problemas, vícios em jogos, além de bebidas e outras, né, outros tipos de vícios, comida, apostas. Eu ousaria dizer que esses 6 entre 10... 60%. Eu acho pouco. Olha, eu acho que isso é o que eles conseguiram constatar, mas assim, nesses 40% tem gente fingindo bem. De verdade. Porque a própria pesquisa mexe com
expor. Isso, Assim, isso. A gente né? sabe que não falam. não né? falam. Eu lembro de uma pesquisa que uma vez eu escutei, assim, dirigindo, isso já tem, né, já tem uns 7, 8 anos que eu não morava aqui ainda. E aí a pesquisa era, eu lembro da reação de um homem, a pesquisa era, é meu, né? Sim, sim. Era perguntando quantas relações sexuais um homem tinha durante a semana. E aí eles divulgaram. Não era estavam melhor divulgando. pedir para as companheiras Pois é. dele? Escuta o resultado, porque o resultado chamou muita atenção. Por duas razões. Então, divulgaram essa pesquisa e estavam debatendo na rádio que eu estava escutando, dirigindo. E eu lembro que um certo moço ligou para a rádio indignado, porque a pesquisa tinha revelado que os homens tinham menos relações sexuais do que ele julgava. E aí ele ligou para a rádio revoltado, dizendo que ele era mais relações do que dias da semana e de que a pesquisa estava errada e ele estava super indignado. Mas aí tinha um outro ponto, porque os homens, a média de relações sexuais que os homens diziam ter superava em muito as relações sexuais que as mulheres diziam. Ah, mas Então, isso uma tem uma pergunta- explicação, porque... Tem, mas Tem, uma né? pergunta é, bom, com quem eles estão transando? É com uma só, obviamente, Com né? quem, Então... era com mais, mas se elas também transam sempre com homens, elas também iriam ter mais relações, porque a média é. Claro. Mas eles podem transar com outros homens Não, também, né? Podem, mas Pois é. na realidade o que eu pensei é que a gente tem bem mais mulheres do que homens. Então, se eu e a Luciana, que seria impossível, né? Porque, né, minha irmã, mas enfim. Se eu e a Luciana transássemos com a mesma pessoa, 4 vezes cada uma, a nossa média é 4, a dele é 8, né? Tá, mas olha, para chegar nesse ponto, ser com numa ele. pesquisa- Eu acho que ficou Mas, enfim. estranho esse assunto. tem esse problema da performance. Claro, essa não, e questão, assim, certamente como é eles que- aumentam, né? Assim como eles aumentam o Isso. tamanho e aumentam o tempo que eles As aguentam, né? histórias. Uma pesquisa mostrando a medida, né? A gente falou, a gente já teve um dos episódios que a gente falou o que as mulheres fazem no banheiro, né? Vocês lembram? E essa coisa, por que a gente. Esses dias eu tava olhando também, assim, escutando uma reportagem e o pessoal falando como os homens vão pro banheiro, o que eles fazem no banheiro. E daí me chamou a atenção. E daí o espaço de medida do homem quando vou lá, né? E fico fazendo, ou seja, de novo aprovando a minha masculinidade, né? Então eu vou lá medir como eles fazem a medida para que a projeção, né, aí do instrumento masculino seja maior. O instrumento. O tamanho do No teu tamanho do pênis, Nós estamos aqui falando de música! do instrumento. Agora vejam que mundo cruel. Nós começamos falando Deixa eu ver sobre o aqui. silêncio dos Os homens, homens estamos nós aqui medindo o tamanho do seu instrumento. Então, assim, a gente tá no mesmo. Mas isso tem tudo a ver Claro com que o tem. tema, né? A gente tá falando de uma masculinidade. Coisa de um que as silêncio. mulheres. E quando pra eles nós poderiam também ir no mulheres, banheiro e dizer assim, ó, tô afim daquela menina e tô com vergonha de chegar. Quem é o homem que diz isso? Tô com Como é vergonha que de é? chegar nela. Eu gostaria de me aproximar, eu tô achando ela. Eles não vão pro banheiro para falar isso, porque não tem essa liberdade. Hoje eu não quero. Hoje eu não tô afim. É. E quando seria muito mais Mas bacana se e o ele medo da conseguisse rejeição, né? Sim. Porque fragilidade. agora eu né? lembrei de um episódio que eu presenciei ontem, né? Que foi um senhor convidando uma mulher para dançar, né? No baile, E- explica onde tu tava, Não, né? eu não vou entregar. Não precisa dizer o nome do em que baile, mas tu tava num baile, não Num foi num baile, lugar qualquer num- no meio num da baile. praça, tá? Não, num baile. E ele teve a infelicidade de se dirigir a uma mulher casada, né? Que estava sentada sozinha no espaço, e ela recusou, e aí deu uma situação assim que todos em volta meio que, né, sorriram, ele ficou desconfortável. E aí agora eu lembrei disso por quê? Porque ele também, tipo, deveria ser natural ele poder tentar, ela poder tentar e receber o não, e cada um dizer o não. Deveria ser algo normal, mas me parece que ele sentiu um peso muito maior do julgamento das pessoas que estavam em volta, né? Por receber um não. Eu não sei. Claro, pode ser. Acho que na realidade, sim. Certamente, pro ego masculino, o não é bem cruel, tá? Mas talvez nesse caso tenha um ingrediente do se dar conta
ali que tinha cometido a gafe de convidar uma mulher casada, talvez isso tenha... Mas ele teve a coragem de, eu acho que buscar informações, né? E depois ele acertou, então se dirigiu a uma que aceitou o convite. Né? Ai, gente, que coisa. Mas aí eu fiquei pensando o quanto também esse papel, por quanto tempo os homens tiveram que tomar essa iniciativa sozinhos? Aliás, essa é a verdade. Sabe que é uma queixa, enfim, que eu escuto no consultório hoje em dia. Quando a gente escuta os homens... Por exemplo, eu tenho esse privilégio até De ouvir por os ser homens. psicóloga. E é uma coisa que eu gosto muito, realmente, porque uns 20 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais até, eu fiz as minhas primeiras leituras sobre masculinidade, né? E trabalhei bastante com homens, grupos de homens e o tema da masculinidade. E eu comecei a ouvir as primeiras queixas dos homens sobre a questão masculina e o que ela implica, né? E uma das queixas dos homens, que os homens trazem, vai para um foro mais íntimo de uma conversa, como no espaço terapêutico, né? É da falta de participação das mulheres no campo da intimidade, por exemplo. Ela não toma iniciativa. E essa é uma queixa de homens jovens e de homens velhos, vamos dizer, idosos. Que é interessante, porque talvez lá atrás, no início da relação desses homens com suas namoradas, vamos lá, pensar num homem que tem 40 e poucos anos de casado. Quando esse homem se casou, era mais óbvio que ele fosse a pessoa ativa daquela relação no campo da intimidade. Não se esperava que a mulher tomasse iniciativa, talvez. Só que hoje, esse mesmo homem, num casamento, ele se queixa da falta de participação de iniciativa da companheira dele na hora do sexo, né? Isso é interessante, né? Porque os homens vão trazendo essa queixa, né? Mas eu lembro só para complementar isso, de um livro que para mim foi muito importante nesse tempo, e é um livro ao qual eu recorro muito, que é de um médico psiquiatra, que é inclusive da USP, que é o Luiz Kushnir, que trabalha com homens e grupos de homens, já escreveu muitos livros, e ele tem 2 livros que são muito interessantes. O título de um deles é As Máscaras dos Homens, e o outro se chama Os Homens Sem Máscaras. E como ele trabalha com homens, ele trabalha com grupos de homens, também com grupos mistos e grupos de mulheres, mas especialmente no livro Os Homens Sem Máscaras, ele descreve 11 sessões de psicoterapia, psicodrama, inclusive 11 sessões. Cada capítulo é uma sessão com um grupo de homens. Então, o livro dele são 11 sessões de terapia com o mesmo grupo de homens. E aí, cada capítulo é uma sessão onde ele narra o que aqueles homens contaram, vivenciaram naquela sessão. E a série de exercícios que eles fizeram naquele, né? É muito bonito, é muito profundo. É para a gente conhecer a intimidade dos homens. Quando a gente não tem acesso a essa intimidade, a gente conhece isso na literatura. Para mim, isso foi muito importante, porque de conhecer as fragilidades e as demandas dos homens quando eles não conseguem comunicar isso muito bem, né? Para mim, isso ajuda demais, porque hoje eu consigo, no consultório, abordar os homens naquelas coisas mais sensíveis, assim. E como é isso para ti? Que tu não teria nem ideia se não tivesse uma literatura sobre, né? Isso, porque eles não falariam por conta. E seria muito difícil. Então, na verdade, no consultório, eu vou ajudando os homens a parir aqueles sentimentos que eles não conseguem, ou quando eles têm, eu vejo que ali tem uma questão. Pois é, como que é? Você está com dificuldade na questão sexual? Você está com dificuldade na potência? O que está acontecendo? Sabe, eu sou muito sincera, respeitosa, mas eu por conta disso, eu consigo abordar com os homens os temas mais sensíveis da masculinidade. E é tão interessante ver que aí essa pessoa, né, esse homem, que já foi um menino, um jovem, enfim, né, que talvez vive situações de depressão, de dependência química, de insônia, como né, de dores de cabeça, insatisfação, autoestima, que são temas assim que afetam demais os homens. Então, é bom quando eles chegam, como se diz, cada vez mais os homens estão trocando bar, né?
que era o confessionário antes, pelo consultório, vão procurar ajuda para suas questões, né? Eu acho Que que importante eu acho isso, que uma né? psicóloga tem mais para dizer, um psicólogo, psiquiatra, enfim, do que o garçom, né? Mas que é bom bater um papo com o garçom tomando uma gelada, né? Desabafar. É Pensando que bonito. provavelmente o confessionário assim definido das igrejas foi o espaço menos usado para isso, né? Bem provável, né? Não sou... Certamente. E os conselhos que vinham talvez não fossem Os os mais mais interessantes. interessantes. Mas quando tu traz, Anete, essa questão de que os homens, né, quando chegam nessa fase mais madura do casamento, sentem falta das mulheres procurar, também passa por esse movimento que a gente não conversa sobre isso. Não é o homem falar das suas inseguranças sexuais para a parceira. Olha, o documentário fala de uma coisa de intimidade e que é muito diferente intimidade do que simplesmente se relacionar. Tu está ali com uma pessoa num ato, né, de sexo em si. Então, intimidade é muito mais profundo e tu conseguir falar dos teus medos, das tuas fraquezas, do que tu gosta, do que tu não gosta. Para o homem, eu imagino que ainda com tudo que se tem para avançar, vai levar um tempo, né? E aí ainda entra o como falar, né? Porque acredito que a mulher fala muito mais que o homem, mas como ela fala? Ela fala na hora ali do estresse, reclamando da falta de ajuda, no momento em que ela está cansada, exausta com todas as atividades? Ou é num momento que a gente, sei lá, sai para jantar, ou está num momento de intimidade, de diálogo, para realmente conversar? Porque é uma perspectiva totalmente diferente, porque o ser humano, quando ele é afrontado, quando ele se sente culpabilizado pelas palavras do outro, qual é a nossa tendência? A autoproteção, é a defesa. E aí a gente entra para uma esfera de revidar ou de se fechar, né? De atrito e Ou negação. justamente do oposto do que aqui a gente está propondo, né? Que é refletir sobre a necessidade de falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre necessidades, que é o enfoque, né, deste documentário que nós assistimos. 30% dos homens têm ejaculação precoce ou disfunção erétil. Eu acho esse número, ele também é bem alto, né? 30% dos homens. Porque isso, quando a gente fala o que tem por trás dos silêncios dos homens, né? Tem uma... A tem Cláudia uma vai história, dizer né? que o número é maior, porque eles... Não. Isso eu não vou dizer, eu não tenho tanta experiência. Não, mas baseado naquilo que nós falamos antes de do se silêncio, expor, pode né? ser. Mas, na verdade, eu entraria aqui numa questão, o que é considerado disfunção erétil? Porque também tem isso. Vamos pensar assim, é um padrão ideal do que é que funciona certo? Ou é clinicamente isso? Se você perguntar isso para um homem, ele vai ficar muito bravo contigo, porque é uma questão, ele vai dizer, é uma questão fisiológica. Ele pode ficar bravo comigo, mas é isso que o que eu tô querendo, até entra na fila, né? Tem muita gente ele brava. Vai dizer já. só uma mulher para dizer isso. Pode ser. Por isso eu tenho o direito de perguntar, porque eu não tenho. Porque imagina a experiência de ter né? uma disfunção erétil, o que ela significa, né? Tá, mas aí, assim, o que é isso? É ali que eu quero chegar. Tá na relação e broxar, é isso que é? Ou ejacular muito rápido, mas isso é realmente? Ou naquele momento acontece porque sei lá, enfim... Tem que acontecer várias vezes para ser considerado. Eu não sei, eu tô perguntando na minha inocência de verdade. Assim, E aí tem uma outra questão, né? A nossa educação sexual, que praticamente não ocorre. Qual é a educação sexual que existe? Na maior parte dos filmes pornográficos, né? E aí, ali entra o desempenho, a força... Só. E uma referência de um homem que fica lá o tempo que for necessário. E outra de uma mulher que tem o corpo perfeito, que tem as curvas lindas. Que até isso, assim, porque daí se encontram com uma mulher real, que, gente, é desenhada a braille, né? Muitas estrias e celulites, coisas assim, né? Da braille, claro, é pra apreciar. Poético. Não, gente, são corpos reais. E aí tá ali. Aí o que vê não é aquilo que espera. E daí o seu desempenho também não é aquilo que imagina. E que quando a gente pensa confuso, o imaginário, né? De uma relação sexual que não seja necessariamente
só o ato em si, de penetração, Fisiológico. de estar com, né, o homem lá com o pênis ereto, a mulher lá. Não, é uma relação entre pessoas que vai muito além disso e que não necessariamente precise de tudo isso que está dentro de um estereótipo de relação sexual. Então, acho que quando a gente fala dessa questão né, dos homens aí com ejaculação precoce, a gente está muito ligado a esse momento aí. Ele tá conseguindo, tá lá com, vou usar de novo, né, com o instrumento a ponto de bala, né? Afiado. Será que é isso, né? E daí eles fazem essa confusão, talvez não tô desqualificando o sentimento Claro que masculino, não é isso, mas talvez essa com eu não sou potente, Uma eu não sou o expectativa suficiente, muito eu grande. não atendo, e muitos se deixam de se relacionar com mulheres, de buscar um relacionamento, né, mais profundo por conta dessas questões especificamente, né, de desempenho sexual. Isso, considerável. Esse tema caber- renderia mais um podcast, né? É. Porque nós, só essa questão da sexualidade já envolve todo um debate, toda uma questão cultural e educacional. Então, o nosso objetivo aqui ao trazer, né, esse documentário Silêncio dos Homens, penso eu, pelo menos na perspectiva que eu interpretei, foi fazer pensar sobre esse silêncio e, quem sabe, estimular homens, famílias, casais, trisais, seja o que, né, o formato de relações, a falarem mais sobre sentimentos, sobre emoções, abrirem seus corações de alguma forma, tentarem isso. Repensarem a educação de meninos. Exato, porque ali está uma grande chave, né? Hoje ainda, eu brinquei que eu vim do Piquete, né, falando lá, um dos temas que a gente estava debatendo num determinado momento era esse, né? A responsabilidade de ser mãe de menino, né? Que se a gente pensa nesses objetivos todos que se tem em termos de relações mais equilibradas, mais profundas, um dos grandes desafios passa por ali, né? Mas vamos marcar mais um papo sobre isso, mais um pode mais, né? Já que hoje Podemos o tempo já mais, está... Se eu posso só colocar uma Claro. questão, eu fiquei ouvindo vocês falar sobre todas essas questões e pensei o quanto as consequências desse silêncio são ruidosas, né? É um silêncio que faz muito barulho. Muito barulho. Acho que É impacta verdade. muito a saúde masculina, né? Então O a gente silêncio. tem que falar, E os índices de violência. falar mais Exato. para ter menos ruído. Isso aí. Muito bem. Então, a gente pode mais. Pode Podemos. mais. Pode menos silêncio também. Pode mais conversa, então. Pode mais conversa.